Vamos falar então do time de maior torcida do Brasil. O assunto é o Flamengo e depois vamos falar também do São Paulo. A participação brasileira na Florida Cup desse ano, que teve o Flamengo como campeão. O Flamengo venceu ontem o Eintracht Frankfurt, que você que acompanha o Fox Sports está acostumado a ver esse time na Bundesliga e também na Liga Europa. Faz uma boa temporada europeia. E ontem o Flamengo pegou o time alemão e venceu por 1-0. Temos o gol aí? O gol do Jean Lucas. Daqui a pouco então a gente mostra, se possível, o gol do Jean Lucas. Mas o Flamengo foi campeão, meus amigos. O que vocês podem já falar desse Flamengo em início de temporada e agora sob o comando do Abel Braga e ainda sem o Arrascaeta e o Gabigol? O que vocês viram do Flamengo? Sem o Gabriel e sem o Arrascaeta, fica difícil a gente falar sobre esse time do Flamengo. Porque esses dois jogadores, sem dúvida alguma, são os jogadores que vieram para fazer a diferença. Sim. Para tirar o Flamengo daquela mesmice que ele se encontrava, para tornar o Flamengo novamente um time campeão, que vai ficar lá em cima. Eu falei no jogo contra o Ajax, eu não gostei. Não gostei. Aliás, encontrei alguns flamenguistas hoje na rua, na praia, tava dando uma passeada lá, os caras vieram me cobrar. Falaram, você só fala mal do Flamengo. Não, eu falei que eu não gostei. Tô falando mal do Falaram Flamengo. isso pra você? Cornetaram? Cornetaram. É normal, né? Normal. E eu não gostei. Porque o Flamengo... É um direito que você tem? Sim, porque o Flamengo se comportou contra o Ajax, por exemplo, do mesmo jeito que o Corinthians se comportou contra o Santos. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que time grande, seu adversário tem a bola, mas quando a bola é sua, você tem que fazer com a bola o que o adversário faz contra você. Ou seja, algo semelhante ao basquete. Você é atacado e ataca. É atacado e ataca. Agora, só o outro te ataca, e você só ataca o outro quando você toma a bola e sai pro contra-ataque. Você só reage, você nunca age, você nunca propõe o jogo. E ontem melhorou, senhor Manito? Então, mas aí ontem foi expulso aquele caboclo lá, aquele argentino lá, o Abraham. Isso. Foi expulso. 24 aí o jogo mudou completamente, né, João? O jogo mudou completamente. Parece que é uma preocupação nesse início de trabalho para acertar a tal da casinha, né? Que os treinadores falam. Vamos tentar primeiro acertar o sistema defensivo. E na entrevista você vê, o Abel falou muito bem do Rodolfo e falou muito bem do Rodrigo Caio. A contratação para a defesa até agora. Ele elogiou agora. bastante. Agora você imagine, o Dedé não vem mais. O Dedé já falou que vai Mas o Flamengo tem a grana. Se o Flamengo investiria 10 milhões de euros para trazer o Dedé, ele pode usar essa grana e trazer o Miranda. Porque a Internacional ele já abriu. Cara, se traz o Miranda e o Rafinha, olha a defesa. Diego Alves, Rafinha, Miranda, o Rodrigo Caio Miranda e René. Aliás, me permita interrompê-lo. O Jorge. PVC, tem informações. O Jorge pode chegar essa semana ao Flamengo? O negócio deu uma estacionada na final de semana passada, mas a promessa é de começar a acelerar a partir de segunda-feira. Eu acho que o Jorge vai jogar no Flamengo, mas o negócio hoje não está perto de fechar. O Porto quer emprestá-lo até o meio do ano? Não, o Porto, na verdade, a informação que eu tinha tido, na verdade, não faz sentido. Sim. O Porto tem o empréstimo dele até julho, até junho. O Mônaco tem que liberar o empréstimo. Entendi. Então o Mônaco possivelmente vai emprestar, se o negócio avançar, o Mônaco empresta até dezembro, com uma cláusula de que, se tiver proposta no meio do ano, o Mônaco vende e repassa para o Flamengo 5%, 4%, 6% de vitrine. E aí fecha a defesa. Então vamos repetir? Vamos lá, manda lá. Vai, Diego Alves. Uma defesa que ainda não existe, Diego mas Alves, pode ser. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio Miranda e Jorge. Tá de brincadeira. Claro. É defesa de seleção. E vamos avançar para o meio-campo. Como ficaria? O meio-campo do Flamengo. Aí, com todo mundo. Coelho. Vai jogar com 2 volantes? Aí Coelho e Arão. Arão. Aí você coloca... Arrascaeta centralizado. Pode ser. Vitinho, Arrascaeta e Bruno Henrique. Arrascaeta e Bruno Henrique e o Gabigol lá na frente. Pô, tá de brincadeira. Se esse time não jogar e não ganhar nada esse ano, é brincadeira. Aí um grande amigo meu vai chegar aqui e vai falar o quê? Para tudo. Se não conseguir um título com esse time... E olha, mas já conseguiu um título. O Flamengo ganhou a Florida Cup. Tudo bem, não. Já é um título. Mas vai chegar no final do ano... Mas não é o que o torcedor quer, João, vai chegar no final do ano e você olha pra trás e fala pra imensa ganhamos a Florida Cup. Não, ganhamos a Florida Cup. Não, mas realmente o Flamengo, ele está entrando num caminho. Ele vem disputando títulos,
nos últimos anos, né? 2016 chegou em terceiro no Brasileiro, 2017 foi vice da Copa do Brasil e vice da Sul-Americana, ano passado foi vice do Campeonato Brasileiro, vem chegando perto, mas eu tenho a impressão de que esse ano ele chega perto de novo, mas com mais força para ganhar. A melhor contratação que o Flamengo fez foi o Abel. Hoje tem jockey. Então o Abel é um grande técnico, experiente, vai fazer de tudo para ganhar uma Libertadores. E o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo é um clube moderno, graças à administração do Bandeira. Isso é importante frisar. Mas ele fez um trabalho extremamente correto administrativamente, pelo que eu pude acompanhar aí, lendo jornais e conversando com as pessoas que trabalharam no Flamengo. Então hoje tem um CT de primeiro mundo, tem uma torcida fantástica, não é, jogando no Maracanã, e essa equipe que veio para ganhar. Quando tu investe 85 milhões e tem perspectiva de investir mais, tu tem potencial para investir... Vai gastar mais, Simão. Olha, velho, não tem. Ganhou a Florida Cup, é claro. Ganhou, tem que ganhar o que tem que se apresenta primeiro. Agora tem que ganhar a Copa Guanabara, Taça Guanabara, depois o Carioca. O que se apresenta. Não vai ganhar a Campeonato Brasileiro em março. Não vai. Entendeu? Mas vai ser candidato para ganhar no final do ano. Só em dezembro, Senhor. Entendeu? Porque montou... O Campeonato Brasileiro não ganha em março. Não ganha. Sim, termina em dezembro. Não dá. Não ganha. Em fevereiro pode ganhar a Taça Guanabara. É candidato fortíssimo para buscar o título, para brigar. É a única equipe que pode desbancar o Palmeiras. Na minha opinião, campeonato de pontos corridos, tá? Para mim não sai do Palmeiras, embora o PVC discorde, não é, mas é um programa e é um debate fraterno que nós estamos tendo aqui. Democrático. Eu acho que o campeonato de pontos corridos, tu tem que ter elenco, tu tem que ter a questão da logística. É difícil uma equipe do Sul, que até agora não ganhou, desde que começou os pontos corridos, ganhou o Cruzeiro, no mais ficou no eixo Sudeste, né? Porque é muito difícil tu viajar, imagina Chapecoense vai ganhar como? Não tem plantel, não tem dinheiro, e para chegar em Chapecó no inverno é um Deus nos acuda. É difícil. Né? Para chegar em Porto Alegre também. Mas enfim, né? É uma questão que eu acho que o campeonato de pontos corridos não tem essa questão de meritocracia. É dinheiro, é logística, e isso aí o Palmeiras tem e o Flamengo tem. Pode ganhar sim no mata-mata. O dia nós vimos aí na Copa da França, a equipe que é 20ª colocada tirou o PSG, que é o primeiro. da Liga Francesa. Entendeu? Ou seja, pontos corridos, o PSG vai ganhar. Agora no mata-mata já é campeão francês. Bancou lá em Paris o próprio fortíssimo PSG. Então acho que no mata-mata pode sim, o Grêmio pode chegar, o Internacional, o Santos, São Paulo, o Cruzeiro, enfim, uma série de outras equipes. Agora, pontos corridos não. O Flamengo está fazendo um time bem estruturado, mas acima de tudo, o técnico. Para mim, o técnico faz a diferença. E o Flamengo estava difícil de contratar um técnico. Contratou o Dorival Júnior já no apagar das luzes, na bacia das almas, e o Dorival ainda colocou a equipe em segundo colocado. Ficou muito tempo lá com o jovem, tem um potencial, que agora está no Goiás aí. O Barbieri, que entendeu? Mas não tinha o estofo para pegar o Flamengo. Né? O Flamengo ficou batendo Biela ali, saiu fora de Libertadores, enfim. Mas agora tem o Abelão, e por isso, para mim, é um fortíssimo... Quer dizer que com o Abelão não vai bater Biela? De jeito nenhum. Não vai bater. O detalhe é o seguinte, é importante isso que o Simão está falando, e é uma coisa até natural. O Zé Ricardo... Não o Zé Ricardo de hoje, mas o Zé Ricardo de 2, 3 anos, quando iniciou, saiu do Júnior e assumiu o Flamengo. E o Maurício Barbieri não dariam, em hipótese alguma, porque são iniciantes, não tem confiança, não tem estofo, não tem currículo para dar tal declaração. Abel Braga ontem, após o jogo no vestiário, declarou o seguinte: fomos campeões por causa do time do primeiro tempo. Um time que jogou com jogadores considerados reservas. O time do segundo tempo foi um time que não me agradou porque as escolhas das jogadas eram erradas. Ele perdeu gol demais. Perdeu gol demais. Ele se irritou com o... Exatamente. E disse também o seguinte: aqui ninguém vai jogar com o nome. Mas o time... Nome aqui não garante convocação. A importância de ter um treinador de peso. Isso pode fazer diferença. Eu concordo, mas vamos pensar assim, o Fábio Carille era um treinador de peso em janeiro de 2017? Não, mas se tornou. Se tornou. Se tornou. Não, então você pode passar a ter um treinador de peso que no início não seja de peso. Mas é um raro exemplo. Não, né? O desafio do Jardine, que terminou a Copa Flórida em último lugar, o desafio dele é esse. É claro que o Abel é um técnico inquestionável. O Abel hoje é um treinador inquestionável. Isso faz diferença. O que eu discuto, assim, eu não estou dizendo aqui que o campeão brasileiro não vai ser nem o Palmeiras nem o Flamengo. É muito provável que seja ou o Palmeiras ou o Flamengo.
Eu só acho que a gente não chegou aqui no patamar no Brasil de dizer que, como na Espanha, o campeão espanhol ou vai ser o Real Madrid ou o Barcelona. Quem você coloca junto aí para ganhar o brasileiro? Eu acho que a gente dividiu as camadas sociais dos clubes. Eu acho que Palmeiras e Flamengo são os compradores, mas nos últimos 4 anos, nos últimos 4 campeonatos brasileiros, investindo menos e tendo um pouco menos de dinheiro à disposição, o Corinthians ganhou 2 dos 4 campeonatos. Sim. E o único time, aí é mata-mata que está dizendo o Simon, o único time brasileiro que ganhou a Libertadores nos últimos 5 anos foi o Grêmio, que não tem um nível de investimento assim. Mata-mata. Mata-mata. Mas brigou nos 2 títulos brasileiros. Nos 2 brasileiros ele brigou. Assim como o Cruzeiro, que não tem um patamar financeiro de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, em 2013 e 2014 foi bicampeão brasileiro. Da Copa do Brasil, né? E 2 da Copa do Brasil. Aí tem a questão das viagens, tem. A gente não chegou, a gente discutiu a espanholização do futebol brasileiro por um bom tempo. Pode ser que chegue. Pode ser que daqui a um ano a gente esteja discutindo, é brincadeira que eu faço com o Sormani, né? A gente discutiu durante 5 anos a espanholização do futebol brasileiro e descobriu a espanholização da NBA. Porque foi a primeira vez Golden na história State Warriors e Cleveland Cavaliers. Foi a primeira vez na história dos esportes americanos que prezam pelo equilíbrio, que três temporadas seguidas tiveram os mesmos 2 finalistas. Quando nós falamos em espanholizar as 5, 6 temporadas, era Corinthians e Flamengo. Era Flamengo. E Flamengo. Agora entrou o Palmeiras. Nos últimos anos entrou o Palmeiras. Mas entrou por quê? Dinheiro, sim. E a administração do Bandeira. Mas veja só. Galhote lá, do Paulo Nobre. Só com e dinheiro. o Flamengo aqui por conta do Bandeira. Sormar, só com dinheiro é o que o PVC está falando. O Corinthians sem dinheiro chegou a uma final de Copa do Brasil, ganhou 2 campeonatos brasileiros. É isso. Sem dinheiro também naquela. Mas sabe o que acontece? Quando o Corinthians ganha 2 campeonatos brasileiros, ele jogou só o Campeonato Brasileiro. Só. Agora, o Palmeiras tem condição, e o Flamengo também, de jogar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro com o mesmo fôlego. Por que o Grêmio não chegou no Campeonato Brasileiro? Exato, porque ele abandonou o Campeonato Brasileiro por causa da Libertadores. Cruzeiro idem. O idem pro Cruzeiro. Então é por isso que aquilo que o Simão fala, eu concordo com ele. Por que Palmeiras e Flamengo são os favoritos? Porque eles podem fazer isso. Eles não vão abrir mão. Porque hoje em dia, o que acontece? Quando você está na Libertadores, o que você faz? Eu quero ganhar a Libertadores. É a prioridade. É a prioridade. O que você faz? Você larga o brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras não vão largar. Então, mas talvez o mesmo Grêmio... estando na Libertadores. Não, tudo bem, mas isso é lição da última temporada. Da penúltima. Assim, em 2017, eu falava muito que era a primeira vez que tinha os campeonatos todos sobrepostos. O calendário esticado. Qual foi a lição de 2017? O Corinthians tinha só o brasileiro, em termos, porque... e ganhou. Então, quem vai ter uma competição só vai se dar melhor. No ano seguinte não foi assim. A lição de 2018 o Palmeiras tinha um elenco maior, chegou em todas as competições. Só em termos de... O André estava vendo o programa, ele está dizendo o seguinte, da dívida do Corinthians, 210 milhões são Profut. Ou seja, estão financiadas pelos próximos. Obrigado pela audiência. Presidente do Corinthians, Andrei Sanches, que muito nos honra. Muito obrigado. Dívida, então não está errado o que eu falei. É dívida, não está errado. dívida, agora está sendo quitado, lógico. O fato de você ter dívida não é problema nenhum. O problema é se você é inadimplente. Esse é o problema. Todo mundo faz uma dívida para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um eletrodoméstico. Muita gente faz. Pagando, não tem problema nenhum. Isso não é problema nenhum. Tem que caber no orçamento. Tem que caber no orçamento. Você tem que pagar. Agora, quando você tem dinheiro e não tem dívida, é melhor ainda. Agora, tem um outro ponto no Flamengo também que eu gostaria de destacar aqui, e eu vou dizer a minha opinião, já disse isso para o PVC uma vez fora do ar, vou falar no ar. Na minha opinião, Eduardo Bandeira de Melo é o maior presidente da história do Flamengo. O grupo que está no poder agora, Rodolfo Landim, participou do início da gestão de Eduardo Bandeira de Melo. Eles estavam todos juntos, aconteceram desentendimentos e Bandeira acabou ficando afastado desse grupo do Landim, do Valim, do BAP. Claro que eles que estão hoje no poder têm uma participação em toda essa reestruturação financeira. Só que, nos 6 anos, a reestruturação financeira e a mudança de patamar do Flamengo aconteceu na gestão Eduardo Bandeira de Melo. A caneta estava com ele. Foi ele que assinou. E agora, Rodolfo Landim chega com a sua equipe num Flamengo muito forte. Uma coisa que me chama a atenção,
e que eu não sei se pode influenciar na conquista de títulos. Gostaria de saber a opinião de vocês. A liderança numa equipe de trabalho. Quem comanda passa o estilo de trabalho para quem está abaixo. Essa diretoria do Flamengo tem um estilo completamente diferente da gestão Bandeira no futebol. Não, depende. O Bandeira, até por um estilo próprio, Rodrigo Caetano, depois o Carlos Noval, eram pessoas com uma outra forma de agir, digamos um pouco mais suave. O Landim, presidente, líder da equipe, até pela história de vida dele, de empreendedorismo, por toda a trajetória profissional, é um mais agressivo, digamos assim. E se cercou de pessoas como o Marcos Braz, que tem uma postura também mais enérgica, o Paulo Pelaip, que é um especialista em vestiários aí no futebol brasileiro, conhece tudo dos bastidores de futebol, Abel Braga, que é um cara com estofo, com muito peso. Então essa mudança também de comando do Flamengo pode vir a fazer diferença ao longo da temporada, na hora da cobrança, do vamos ver. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo plenamente. Inclusive dentro de campo, o que a gente ouvia? Quando o Rodolfo e o Viseu se estranharam lá, o Viseu quase tomou um pau do Rodolfo, né? Se essa turma do deixa pra lá não chegasse. Bom, a gente não tem que ser favorável a isso, é claro que não. Mas dentro de campo, às vezes, a coisa ferve. E o Zico esteve aqui em 2016, 2017 e falou isso, que faltava um pouco mais de vibração, de sangue, entendeu? O time ganhava, você via as entrevistas. Ganhamos. O time perdeu. Perdemos. Não pode ser assim, entendeu? Você tem que ser mais vibrante na hora da vitória e você tem que ser pulsante na hora da derrota. Essa é uma equipe pulsante. Você não pode ser aquele estilo low profile, né? Tá tudo igual. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Não pode. Você tem que explodir lá em cima quando ganha, mas tem que cobrar os caras também. Muito por aquilo que o Simon falou. Abaixo do Palmeiras, um dos maiores investimentos, o segundo maior investimento do futebol brasileiro. Gastando mais, inclusive, né, agora, né? Porque o Flamengo gastou mais dinheiro nessa temporada. O Flamengo ainda vai bater. Por isso que eu estava falando que é diferente 100, do Bandeira em termos, porque a questão do equilíbrio não está perdida em relação a isso. Eu acho que o maior presidente da história do Flamengo foi o Márcio Braga. O primeiro Márcio Braga. O Márcio Braga foi presidente outras vezes, mas o primeiro Márcio Braga que além de ter equacionado a era de ouro do Flamengo, né? Equacionou a questão financeira em 77 e foi campeão brasileiro em 80. Se o Bandeira... Aliás, faltou isso pro Bandeira, né? Então, ganhar um título. Ganhou a Copa do Brasil, mas faltou isso. Né? Se daqui para frente o Flamengo ganhar tudo, o mérito do Bandeira é indiscutível. O Bandeira é um grande presidente. Me lembrei de um grande sucesso do rei Roberto Carlos agora. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Agora, isso não é para discutir. Você vai aprender a ser gente. O seu Diego... orgulho não vale nada. Pode ser, né, PVC? A tendência é que seja diferente a partir de agora. O Diego deu uma entrevista muito importante no final do ano passado. Ele está entusiasmado, João. Ele soltou fogos ontem, eu fiquei sabendo disso. Mas pode falar, PVC. O Diego deu uma grande entrevista no final do ano passado falando que ele serviu um presidente no Fenerbahçe, que entrava no vestiário e dava bronca em todo mundo, e que aquilo não servia para nada. E que a liderança do Flamengo não deixou de existir porque ninguém estava dando bronca em todo mundo. É o ponto de vista do Diego. Eu tendo a compartilhar com o ponto de vista do Diego. Eu acho que a questão não é... o Diego não pode. Jogador de futebol, o Somani vem com essa história. O Somani com as várias citações. Mas o Alexandre e o Filipão fazem. O Somani com as várias citações, os livros que ele leu, porque é o cara que mais leu livro na história. Não. É aquela história, é o momento de você separar lá os homens. O Jackson, né? O Jordan. Os homens dos meninos? Treinado pelo Phil Jackson, né? Treinado Separar os homens dos meninos. Cara, o cara tá jogando no Flamengo. O cara numa derrota não pode achar... O cara numa derrota, ele não pode nem sair de casa. Mas não vai passear no shopping, sabe que entendeu? Fica esse ar lazer? Não vai correr na orla, Sabe o que fica? Eu resgato aqui a declaração do São Paulo depois do jogo de hoje lá na Areninha Itaquera. O futebol hoje é assim, entendeu? Perdeu aquela essência do jogo, de jogar por prazer, de sentir a camisa, de valorizar aonde você está. O cara tá aqui hoje, se ele recebe uma proposta para ganhar 3 vezes mais amanhã lá, ele vai. Eu vou te dar um outro exemplo. O Pelé
cansou de tentar levar o César maluco pro Santos. O César conta isso. O César cansou de contar isso. O César não queria jogar lá. Não, eu não vou sair do Palmeiras. Eu vou te dar um contraponto disso. Pô, provavelmente ia ganhar mais, ia jogar ao lado do Pelé. Mas eu disse, não, eu quero jogar no Palmeiras. Eu tenho prazer em jogar no Palmeiras. Eu quero o Palmeiras. Ele depois como jogou no Zico. Corinthians. Mas em fim de E carreira. jogou no Santos. Jogou no Santos também. Jogou no Santos também. Mas em fim de carreira. O Zico queria jogar no Flamengo. Claro, surgiu a oportunidade do Flamengo vendê-lo para o Udinese, ele foi embora. Mas quando ele voltou para onde? Então, hoje em dia, esse ar blasé do jogador é função desse mercantilismo do futebol. Eu vou dar um contraponto para você, tá? Tem um livro chamado O Divino Mestre, que é a história do Domingos da Guia, escrito pelo Adam Hamilton. E conta que um certo dia, o Domingos da Guia, que jurava que amor ao Bangu a vida inteira, e o Domingos da Guia foi um monstro jogador, tá no hino do Bangu, merecidamente, um dia foi jantar com um dirigente e que o futebol do Uruguai virou profissional em 1927 e no Brasil em 1933. Já era profissional no Uruguai. Ele sentou com o cara e acertou. E foi jogar no... Não, não vou sair do Bangu por nada. E ele foi... Isso foi em 1930. Profissionalismo é o jogador sair. Isso não é Claro que, pronto. Claro que isso mudou. Claro que isso muda. Onde é que existe amor à camisa? Por que o Messi não sai do Barcelona por nada? Porque ele tem amor à camisa. Ele tem amor à camisa, onde se paga bem. Sim, mas ele tem uma proposta para ir para a China, ele e o Cristiano Ronaldo, eles não foram. Claro, porque o negócio para ele... Não, o que a China oferecia para os dois era o dobro ou o triplo do que eles ganhavam em Real Madrid e Barcelona. E a visibilidade, eles falaram assim, e a visibilidade que a Champions League dá para ele é muito mais do que isso. Sim, exato. Então, você pesa o quê? A visibilidade, o amor que você tem pelo clube, o dinheiro não está em primeiro lugar. Antigamente... Minha família está instalada aqui. Exato. E aí eu gosto de jogar no Barcelona. Onde o jogador está instalado e ele tem a melhor perspectiva... Nesse caso, não tem mercantilismo. E ser campeão traz dinheiro, né? Sim, você precisa... Você, claro, é um profissionalismo. Agora, eu acho um absurdo um jogador chegar num clube, um ano depois, ele recebe uma proposta do outro para ganhar 3 vezes mais e vai embora. E vai embora. Claro que é absurdo. Quer dizer, cadê o amor à camisa? Essa lógica, isso que o Dedé fez... Essa lógica... É raro você ver. É raro. Essa lógica que eu falo de brincadeira a vida inteira, que assim... Água morra abaixo, fogo morra acima e jogador de futebol quando quer ir embora, ninguém segura. Isso é no mundo inteiro. É verdade. Assim. Agora, ficou assim. Não, agora, ser campeão acarreta também valorização, que acarreta dinheiro, né? Então, você estar num projeto em que você pode ser campeão é muito importante para um profissional, mesmo que no primeiro momento ele não venha ganhar tanto dinheiro como numa outra possibilidade. Por que eu levanto essa bola para vocês? Diego, o Orlando City, a informação, primeiro é que teria parado a negociação. Agora, a informação é de que a negociação continua. Diego tem a possibilidade de permanecer no Flamengo ou ir jogar na MLS, no futebol americano. O que vocês acham dessa possibilidade? O Flamengo deveria manter o Diego? Vocês acham que o Diego deveria ficar no Flamengo? Deveria ir para os Estados Unidos? É uma outra época, agora tem Arrascaeta, tem Gabigol, o Diego não será mais o grande protagonista. Qual é a opinião de vocês? O pai do jogador pediu um aumento para o Diego. E o Flamengo não deu. E não tem que dar. A propósito, nenhum jogador do Flamengo tem direito de pedir nada. Esse aumento só quando está um contrato vigente. Você ganhou uma Libertadores no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Aí você chuta lá a porta do presidente e fala, quero 20% de aumento aqui, presidente, senão eu vou embora. Aí o presidente dá. Aí tem que dar. Ganhou a Libertadores. Os caras ganharam o quê, não? Desculpa, gente. Ganharam o quê? O Diego no Flamengo foi campeão carioca de 17. Mas, poxa, gente, tá bom, velho. Vamos comemorar. Amanhã, inclusive, eu vou estar com a torcida do Flamengo comemorando a Flórida Cup. Eu não manteria o Diego. Não? Não. Eu acho que o Flamengo fez certo da proposta. Assim, a proposta com manutenção de salário. Desculpa, diminuir eu sou contra, tá? Só para concluir. Manter, ok. Diminuir não. Diminuir também é. Se você diminui, errado, se você diminui, você justifica que não tem dinheiro. Agora, se você diminui e contrata o jogador do Cruzeiro pagando 3 vezes mais, não tem como justificar diminuir o salário. Isso incomodou o jogador. Agora, você dizer, Diego,
não ganhamos nada aqui, eu vou te pagar o salário que você está ganhando, que é um bom salário. É aquela situação que a gente dá risada, né, BVC? É o salário do Diego, negócio de independência financeira e tal. O salário do Diego é um salário expressivo, mas o que acontece? Ele ganha, além do salário, uma parte em luvas, que são diluídas. O Flamengo, no próximo contrato, oferece a ele o mesmo salário sem as luvas. E haveria uma diminuição. Uma redução. Uma redução. São valores exorbitantes, não é legal a gente ficar falando valor aqui. Mas ele não seria útil num time B de brasileiro, pegando o exemplo do Palmeiras, um time alternativo? Eu acho que ele é liderança. Que pode ter Diego e Everton Ribeiro. Eu acho que ele explica, ele ajuda a entender o que aconteceu de errado na temporada passada. Velho, o clube está dizendo que não quer ele. Nós estamos falando de um clube que tem um monte de dinheiro que mais está investindo no futebol brasileiro, que é o Flamengo. Quando ele diminui, não é? Conforme você relatou aí, o salário do Diego, está dizendo, Diego, nós não queremos mais você aqui, velho. Pega teu boné e vai. Isso aí que o clube está dizendo para ele. Até porque a folha de pagamento do Flamengo, a informação que eu obtive, tá sendo de 15 e vai para 20. Nossa. Então o problema não é dinheiro. Lógico que não Ele quer ficar banca. Lógico. E eu, sinceramente, pelo que o Diego fez no Flamengo, pelo que ele ganha mesmo sem as luvas, ganha bem. Eu pegaria esse salário aí dele e investiria num outro jogador. Dá para pagar o aluguel de 20 mil, PVC. Dá para pagar, João? Com o que ele ganha, né? Eu acho, a história do Manuel dos 20 mil. Eu acho que vai bater 13 milhões. 13? Que se for 13 milhões, a folha de pagamento, são 28% dos 600 milhões que arrecadou no ano passado. Ou seja, 28% cabe bem no orçamento. Cabe super bem. O problema só é o seguinte, é que esse ano você não tem certeza. A folha do Flamengo tem quanto agora? Do Palmeiras tem em torno de 13 do Palmeiras. Não, do Flamengo também. O Flamengo ano passado, só de salário, sem técnico, dava 6 milhões e 800. Ela era bem mais baixa que a do Palmeiras. Ela vai subir. Agora, pode ser 6 milhões e 800 sem encargos. Aí vai bater 9 milhões com encargos. A informação que eu tive é que o encargo, tudo mais, era 15 e tá passando para 20. Eu acho que vai ser o que eu tenho ela é vai isso daí. bater 13 milhões. Você também tem a mesma coisa? O que eu tenho é porque você coloca imposto em cima da folha, além disso, 13º, né? E aí você não vai fazer essa conta vezes 12. Você faz essa conta vezes 13. Isso é só pegar no balanço. Isso é só pegar no balanço e está ali. Tá a informação que eu tenho é que você vai bater, vai aproximar de 13 milhões, vai dar 28% da receita. O problema é que a receita desse ano, você não vai vender Vinícius Júnior nem Paquetá. Não. Então você pode diminuir um pouquinho a tua receita por não ter venda de jogador. Pode vender o Lincoln. Pode vender. Ou o Reiner. Mas depende de como você faz o lançamento da venda do jogador. Então, por exemplo, se você coloca toda a receita do jogador no ano passado, você não recebeu à vista o Vinícius Júnior e nem o Paquetá. Sim. É quando vai entrar ali. Então, por exemplo, você recebeu uma parte lá e vai receber uma parte agora em 2019. A receita está entrando dinheiro. A receita, o que justifica o aumento de gasto do Flamengo ganhar, pagar de Arrascaeta, Gabigol e Rodrigo Caio, de investir 85 milhões em contratos de jogadores e mais de R$1 milhão de reais por mês no Gabriel, o que justifica isso é que a receita do Flamengo, que 10 anos atrás era 80 milhões de reais, hoje é 600. Hoje é 600 milhões de reais. E há uma projeção para 750 milhões desse ano. Não, uma projeção. Não é balancete, a previsão orçamentária do Flamengo para esse ano, entregue pela gestão passada, é 850 milhões. 850 milhões. 850 milhões. O ano passado é o time que mais vai arrecadar nesse ano no campeonato. Vem aí novos patrocínios para o Flamengo. Outra coisa, estava todo mundo falando daquele tal de Alibaba. Alibaba. Alibaba, é isso? Alibaba. Informação que eu obtive é que não é essa empresa, não é essa empresa, não. Eu soube de uma montadora de automóveis coreana. Que era a Kia. Essa aí. Essa daí, né? Pode ser, né? Foi a primeira empresa que eu ouvi falar. Aí veio essa história do Alibaba, né? Que era Alibaba. Alibaba. E aí a informação que eu obtive que não é. Não é essa empresa. É outra empresa. O Alibaba não vem porque os 40 treinadores foram embora faz tempo. Porra. E teve muito por lá. Só o dinheiro da televisão são 270 milhões. Isso. Você aberta e é fechado. Não, eu só tô falando de TV. Sem contar o pay-per-view. Pode chegar a 350 milhões. Tô falando da TV que transmite na TV aberta. Fora... pay-per-view vai dar uma engordada boa. Fora bilheteria, fora patrocínio master, fora outros sponsors. É dinheiro que não acaba mais. Produtos licenciados. Venda de camisa com o Gabigol, Arrascaeta. É uma máquina de fazer Agora, meus amigos,
pode haver uma transferência de renda ou um acúmulo de renda. Vou explicar. O que estão oferecendo para o Bruno Henrique é basicamente o que o Diego ganha no Flamengo. Se o Diego for embora, o Flamengo pode pegar esse dinheiro e pagar para o Bruno Henrique. Ou não, os dois ficando, acumula isso aí, tudo dentro do orçamento. Muitos flamenguistas estão aqui perguntando, entre eles o nosso companheiro aqui, que você nos apresentou ontem, o Manequim de Quintino, lá vizinho, amigo da família Zico. Um abraço para ele. Amigo da família Coimbra. Abração, Manequim. Disse que foi feliz ontem lá, estão me dizendo aqui. O Flamengo precisa do Bruno Henrique? Não Eu precisa. não contrataria. Também não. não O Abel quer 2 caras de velocidade pelos lados do campo. Tem um cara de velocidade lá que é o Berril. Aí eu vou dizer, não serve pra nada. Velocidade e força. Velocidade, força e mais nada. Mas ele tem, velocidade ele tem. Velocidade ele tem. O Berril teve a lesão. Quando estava melhorando, ele teve a lesão. O fato é que o Abel gostaria de ter um ponta de cada lado. Pois é. Não, se o Flamengo contratar o Bruno Henrique de 2017, beleza. Se ele contratar o Bruno Henrique do ano passado e o Bruno Henrique jogou hoje contra o Corinthians, esquece. Eu traria, sabia, gente? Traria? Em cima disso que o Sormani está falando, né? Não do cara da tiriça de hoje, né? O cara que jogou muita bola no Santos antes da contusão, da lesão ocular. Porque a gente tem que defender o grande elenco. Se o Palmeiras, a gente aplaude todo dia um elenco que quase tem 3 times, a gente já trouxe inclusive as 3 escalações do Palmeiras, o terceiro time do Palmeiras fica entre os 10 do Campeonato Brasileiro, fácil. É melhor do que outros 10 que vão disputar o Campeonato Nacional. Agora, se você for pensar em elenco, eu não abriria a mão da possibilidade de trazer o Bruno Henrique, não. Eu acho que o Bruno Henrique tem tudo para arrebentar. Nesse caso, sim. Aquele Bruno Henrique, né? Mas porque também é o seguinte, se ele não tiver afim de jogar, os caras pegam ele e jogam na Lagoa. O Palmeiras, ele melhora o elenco dele sem fazer esse investimento. Porque o Bruno Henrique é um jogador que, vamos supor, sai por 27 milhões. Mais salário. É muita coisa. Muita grana. É um dinheiro... O Palmeiras vai lá e contrata o Arthur Cabral, contrata o Rafael Veiga, ele vai lá e pega o Johan, ele vai lá e pega o Scarpa, que sem ter que pagar o Fluminense. É um investimento de monta, mas entendeu? O Palmeiras gastou 61 milhões de reais nessa janela para contratar Carlos Eduardo, Matheus Fernandes, Zé Rafael e Arthur Cabral. São 61 milhões de reais nesses 4 jogadores. Sem contar Felipe Pires. 61. Contratações pontuais. O Flamengo não gastou nada com o Gabriel. Gastou 85 milhões de reais com Zé Arrascaeta mais Rodrigo Caio. Então, e se pegar o Bruno Henrique por 27 milhões, 25, seja 25. É o maior. Esse aqui, o que aconteceu 3 jogadores. Nesse mercado. Esse mercado. É muita coisa, João. Esse mercado foi absolutamente surpreendente, porque a gente estava imaginando o quê? O dinheiro mais grosso da televisão vai cair a partir de setembro. Isso, no segundo semestre. Então, imaginava-se, vai ser um mercado de trocas. E não foi. É o maior mercado de negociações entre clubes brasileiros. Muito bom. E quem está se destacando também nesse mercado é o São Paulo Futebol Clube.